Os bolsonaristas estão furiosos da vida. O que é furiosos? É uma mistura de fulos com furiosos. Eles estão furiosos com o Nicolas Ferreira. E Nicolas Ferreira, se continuar desse jeito, ele vai se lascar na mão do Bolsonaro. Bolsonaro vai trucidar aquele menininho. Porque o Nicolas apareceu em um vídeo com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal chamando o Nicolas de presidente. E aí os bolsonaristas ficaram fulos. Tudo isso lá nos Estados Unidos. Porque essa é a diferença do Nicolas Ferreira para o tolo do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, foi barrado na cerimônia de posse do Trump e enfraqueceu e expôs o Bolsonaro ao ridículo. Nicolas não. Nicolas se fortaleceu. Nicolas acabou reforçando a sua imagem diante do público religioso e sai por cima enquanto Bolsonaro sai por baixo. Só que Bolsonaro, por mais que ele goste de ficar por baixo, ele não gosta de ficar por baixo do Nicolas. E já começou o motim do bolsonarismo porque o Bolsonaro atacou o astronauta Marcos Pontes, que o desafiou e depois deu indireta ao Bolsonaro. A vitória do Donald Trump, como eu cantei a bola pra vocês, é o fim do Bolsonaro e ele nem percebeu isso. Primeiro você vai colocar nos comentários se você acha que o Nicolas Ferreira e o Bolsonaro vão entrar em rota de colisão. E se eles entrarem, quem sairá vitorioso? Na minha opinião, o Nicolas. Qual a sua? Coloque se você vê que a vitória do Trump é uma derrota para o Bolsonaro. E o que você acha desse movimento de enfraquecimento do Bolsonaro? Gostou? Se você gosta de ver o Bolsonaro sucumbindo, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Nicolas Ferreira, ele também esteve nos Estados Unidos, ou está nos Estados Unidos para a cerimônia de posse do Donald Trump. E diferentemente do Eduardo Bolsonaro, que é um bocó, o Nicolas, ele reforçou os seus posicionamentos, principalmente o posicionamento religioso dele. Aqui está o Nicolas Ferreira, ele está sendo aqui abençoado e teve um encontro com uma referenda americana e depois ele acabou passando por um outro encontro que houve uma profecia para ele, uma profecia cristã dizendo que ele será o futuro presidente do Brasil, ou será presidente do Brasil no futuro. O Bolsonaro não gosta desse tipo de atitude, porque isso o enfraquece. Nós vimos o que ele fez com o Marçal e a gente tem visto o que ele está fazendo com o Gustavo Lima. Ele pode conversar com o PL, mas o candidato sou eu. Só que o Nicolas, nessa viagem toda, ele sai com um saldo positivo diante do bolsonarismo, porque ele fez o vídeo que bagunçou o governo Lula, o que Bolsonaro não conseguiu fazer. E o Eduardo Bolsonaro fez um papel ridículo de ter sido barrado na cerimônia de posse do Trump, de ter feito outro papel mais ridículo ainda, de ter falado que o Bolsonaro recebeu um convite, sendo que ele, Bolsonaro, não recebeu, e o Nicolas não fez nada disso. Nada. E para piorar a situação, aconteceu isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Presidente, manda um recado aí pro Brasil aí. Eu vou abrir de novo. Eu vou abrir de novo para vocês. Presidente, manda um recado aí pro presidente. Brasil. Ó o presidente, o Nicolas. Presidente do Brasil, modelo 2034, por causa da idade, hein? Fala pessoal, um abraço para todos vocês aí. A gente está aqui, acabamos de dar uma entrevista para a CNN, fico muito feliz de estar representando o nosso país. A gente tem um país de potencial gigantesco, a gente tem uma possibilidade enorme de fazer ele estar ao lado certo e só depende... Não precisa mais ouvir esse moleque falar. Mas você percebeu o que ele falou, né? Marçal chamou o Nicolas Ferreira de presidente. A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro, ele tem o interesse em ser candidato agora em 2026 e ele tem aspirações presidenciais. Claro, Eduardo, ele tem todos os problemas de inferioridade que nós já falamos muito aqui no canal. Ele tem essa necessidade de se mostrar grande. E o Nicolas está entrando nesse ponto. E vai atrapalhar a vida do Eduardo Bolsonaro, porque Nicolas já é maior do que o Eduardo Bolsonaro. Já é maior. O Nicolas e o Pablo Marçal, eles podem aparecer juntos, e aí os bolsonaristas criticaram, atacaram, porque eles comungam de uma mesma lógica religiosa, neopentecostal, que está dominando muito as pessoas nesse lifestyle evangélico, do qual Jesus, ou até mesmo Deus, não é um caminho para a prosperidade da sua vida, mas um coach financeiro.
é uma teologia do coach que é usada por pessoas que não são pastores, como o Pablo Marçal. Pablo Marçal fala, você vai prosperar se fizer aquilo que eu estou falando. E o Nicolas vai mais ou menos nessa linha. Só que o Nicolas tem um lastro que o Marçal não tem, porque Nicolas é filho de pastor. Nicolas é filho de pastor. E se o Bolsonaro não percebeu, ele deveria ter percebido que a vitória de Donald Trump é uma derrota para ele. É uma derrota. O Bolsonaro não conseguiu perceber isso. Por quê? Porque o Bolsonaro é um tolo. Nós falamos no vídeo comentando a vitória do Trump. O discurso do Bolsonaro e o discurso do Donald Trump, eles são parecidos, mas muito diferentes. Muito diferentes. Porque Bolsonaro, ele prega a destruição, Bolsonaro prega o caos e o enfraquecimento institucional. Trump não prega isso. Trump prega o ataque também, mas o ataque aos imigrantes. Porque, tirando os imigrantes, você vai prosperar, porque você vai ter emprego de novo. O que o Bolsonaro fala? Não fala nada, só quer destruir. É a destruição pelo caos. Trump não faz isso. Por isso que o discurso do Trump é um discurso muito mais próximo ao discurso do Pablo Marçal e até mesmo do Nicolas. Mas principalmente do Pablo Marçal. E o Nicolas adotar o discurso do Marçal é isso aqui. Eu não consigo fazer. Aqui eu consigo. Aqui não. Ah, até que saiu. Que é o discurso da prosperidade. O discurso do verdadeiro Messias. Bolsonaro não percebeu isso. Bolsonaro tá naquela retórica velha de 2016. A ponto do Eduardo Bolsonaro se encontrar com quem? Com o Steve Bannon. A grande reunião do Eduardo Bolsonaro foi com o Bannon. O Bannon foi estrategista da campanha do Trump em 2016. O Bannon tá fora do jogo. E ele falou que o Eduardo vai ser o futuro presidente do Brasil. Não vai. Não tem chance. Porque o Eduardo é um tolo. E ele está ouvindo o Bannon porque o Bannon foi escanteado pelo Donald Trump. Quem esteve com o Trump na cerimônia de posse não foi o Bannon. Foi o Elon Musk. Musk ocupou o espaço do Steve Bannon. Bannon adula o Eduardo Bolsonaro porque ele quer fazer uma reserva de mercado. Ele quer continuar relevante com algum Jeca Tatu. E o Eduardo é esse Jeca Tatu. Só que quem é inteligente mesmo não vai querer fazer uma campanha com o Steve Bannon. Vai querer fazer com o Musk. Por quê? Porque Musk tem muito mais recurso. Musk tem recurso tecnológico, recurso financeiro e mais ainda, Musk paga para fazer a campanha enquanto Bannon cobra. O futuro da direita passa pelo Elon Musk e não pelo Steve Bannon. E o Eduardo Bolsonaro tá lá ainda com o Bannon, com aquelas ideias fajutas, aquelas ideias toscas. Ele não percebeu. Por isso que eles vão ter que destruir o Nicolas Ferreira, porque Nicolas Ferreira vai se desgarrar. E eles têm condições de peitar o Nicolas? Sinceramente não tem. Ou, ainda tem, mas muito pouco. É só ver o que aconteceu com o astronauta. O astronauta, ele se lançou como presidente ao Senado. Ele é do PL. O PL fechou questão e vai apoiar o Davi Alcolumbre. O Bolsonaro chegou, ô Marcos Pontes, você foi vitorioso graças ao meu apoio, graças ao meu voto. Fui eu que dei voto pra você. Eu poderia ter apoiado o Marco Feliciano, mas eu optei por apoiar você. Então pare com essa besteira que você tá falando. Aí o Marcos Pontes falou, não citou o Bolsonaro, mas falou de arrogância e tal, arrogância das pessoas, não sei o que tem, chamando que o Bolsonaro é arrogante. Chamando o Bolsonaro de arrogante. É uma demonstração que o Bolsonaro ele é o passado. E ficou no passado. O Eduardo Bolsonaro levou o nome do Bolsonaro para os Estados Unidos para ter algum aceno do Trump, para mostrar para o astronauta, para Nicolas, para Gustavo Lima, para Tarcísio, para Zema, para Caiado, para qualquer pessoa que seja um postulante à direita em 2026, que a direita é o Bolsonaro. Só que ficou muito claro que não, Bolsonaro não tem esse prestígio, Bolsonaro não tem essa força internacional e não tem essa força local, porque em 2024, Marçal peitou o Bolsonaro e saiu vitorioso. Porque o Bolsonaro só apoiou o Ricardo Nunes quando já não tinha mais o que fazer. E quando ele percebeu que se ele não apoiasse, ele poderia sofrer uma derrota ainda pior. Mas ele foi covarde, se omitiu e só saiu para apoiar já no segundo turno. É a fragmentação, é a implosão do bolsonarismo que nós estamos acompanhando ao vivo e a cores.